Prezados componentes da mesa já nominados pelo protocolo, excelentíssima senhora doutora promotora de justiça e promotora de justiça eleitoral junto à 10ª Zona Eleitoral de Ibatiba, doutora Vanessa Morello do Amaral, autoridades civis, militares, religiosas aqui presentes, caros diplomandos, seus suplentes e respectivos familiares, presidentes e demais integrantes de partidos políticos, advogados aqui presentes, aos quais eu saúdo em nome do representante da 16ª subseção aqui presente, servidores públicos, jornalistas e imprensa, por meio de todos os veículos de comunicação, cidadãos de Ibatiba e eventuais visitantes aqui presentes. Senhoras e senhores, a todos uma boa noite. Inicialmente, eu agradeço ao Poder Legislativo de Ibatiba pela graciosa cessão deste espaço, local que considero de extrema significância no Estado Democrático de Direito, a Casa das Leis. Essa, aliás, foi a razão da escolha de aqui realizar a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos. Da mesma forma, pretendo ser breve, mas, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade para fazer agradecimentos e expor algumas ideias vivenciadas nesse período eleitoral que se encerra exatamente no dia de hoje, com a diplomação de vossas senhorias. Quero dizer a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes que foi uma honra ter tido a oportunidade de conduzir, com a indispensável ajuda da minha incansável equipe, os serventuários da Justiça Eleitoral junto à 10ª Zona Eleitoral, as eleições municipais na cidade de Ibatiba. A tarefa de julgar que me fora conferida a partir do dia 7 de janeiro de 2015, após regular nomeação e posse decorrentes de aprovação em concurso público de provas e títulos para a carreira da magistratura, é algo que exerço com seriedade e extremo respeito à Constituição Federal e às leis do país, procurando sempre ser o mais justo possível. Não bastasse a já árdua tarefa de julgar por força do exercício do cargo, aqui em Ibatiba também tive e tenho o prazer de desempenhar as funções de juiz eleitoral, junto à 10ª Zona Eleitoral, que no rezoneamento passou a abranger as cidades de Ibatiba e Brejetuba. Especificamente no desempenho da jurisdição eleitoral, tenho que a missão do juiz eleitoral é extremamente complexa. Ao mesmo tempo em que exige decisões rápidas, muitas vezes contundentes, outras vezes incompreendidas, requer também conhecimentos administrativos, um bom trato com a sociedade e, no meu ponto de vista, o mais importante, que é o conhecimento de gestão. Não é tão simples graduar as inúmeras tarefas inerentes ao trabalho dos magistrados, mas eu não tenho dúvida de que a função eleitoral é das mais relevantes. Afinal, as decisões na condição de juiz eleitoral interferem direta e imediatamente na vida de toda a comunidade. Ciente desta importância, desde o início do período eleitoral, quando começamos a tratar com afinco as questões eleitorais, nos preocupamos, e aí eu me refiro à equipe toda, em primeiro lugar, com o cidadão de Ibatiba, para que este não fosse coagido no seu mais caro direito, a liberdade de votar, exercício máximo da cidadania. Trabalhamos intensamente com os representantes dos partidos políticos que concorreram ao pleito, como forma de, com base no poder de polícia eleitoral, estabelecer algumas normas complementares. Fiquei extremamente satisfeito com a adesão por todos
e o nítido intuito e vontade de colaborar com a justiça eleitoral. Isso nos deu ânimo em trabalhar em equipe e a minha pessoa na condição de juiz eleitoral aqui nessa comarca. A partir daí, a justiça eleitoral impôs limites, limitou carro de som, proibiu carreatas, fogos de artifícios, hoje pode, e estabeleceu horários para os comícios, sorteando dias para que as coligações com seus respectivos candidatos pudessem levar ao cidadão de Ibatiba a melhor proposta para a administração pública e para o exercício da vereança. Na condição de juiz eleitoral, me preocupei demais para que nada pudesse interferir na igualdade entre os candidatos, de forma que o princípio da isonomia eleitoral fosse rigorosamente respeitado por todos. Da mesma forma, tive o prazer e a honra de participar de alguns treinamentos com aqueles que trabalharam diretamente no dia das eleições, mesários, primeiro e segundo secretários, administradores de prédio público, dentre outros. Tudo isso com a finalidade de que as eleições transcorressem da melhor maneira possível, para que o cidadão de Ibatiba pudesse ir às urnas sem quaisquer interferências e eventuais aborrecimentos. No transcorrer do período de propaganda política eleitoral, se considerado como de praxe e com base e parâmetro nas eleições pretéritas, eu posso dizer que tivemos pouquíssimos problemas. E os que aconteceram rapidamente foram solucionados, graças ao bom senso e ao senso de justiça daqueles que trabalhavam com as candidaturas municipais. A justiça eleitoral foi feita e as leis foram respeitadas. No dia das eleições, trabalhamos intensamente. Percorri todos os colégios eleitorais, adentrei em todas as sessões e conversei com os cidadãos que estavam diretamente trabalhando no dia do pleito. Preocupei com a limpeza da cidade, algo que me incomodava. Incuti na ideia dos candidatos e de todos que para vencer o pleito não era necessário sujar as ruas da cidade. Pedi que fossem depositados em cartório um dia antes das eleições, talvez os senhores não saibam disso, todos os restos de propagandas políticas por meio de santinhos e eventuais papéis que pudessem sujar a cidade. Novamente, a justiça eleitoral foi respeitada e os candidatos rigorosamente se apresentaram junto à serventia judicial eleitoral e doaram os papéis de propaganda para os recicladores daqui dessa cidade. Friso, por oportuno, o valoroso e respeitado trabalho da Polícia Militar desta cidade exercido em todo o pleito eleitoral, do primeiro até o último dia da eleição, qual seja o dia da votação. Todos nós sabemos que a Polícia Federal é a polícia por excelência para atuar nas eleições, uma vez que a Justiça Eleitoral integra a União. Entretanto, na cidade de Ibatiba e adjacências, foi o 14º Batalhão de Polícia Militar que nos deu total e irrestrito apoio, seja na fiscalização do cumprimento das normas complementares, seja na logística do trânsito no dia das eleições. Desta forma, em equipe e articulados numa espécie de rede com as demais instituições e órgãos públicos, conseguimos concatenar a agilidade, a proteção da lisura do pleito e a preservação do respeito aos direitos fundamentais, como o devido processo legal e a isonomia eleitoral. Tudo isso fruto de um trabalho em equipe, a que atribuo ao sucesso organizacional da eleição municipal deste município, do qual hoje eu sou cidadão, reconhecido por esta casa e tenho orgulho de dizer. Quero dizer a todos aqui presentes que os pouco mais de 3, 4 meses proporcionaram
aos envolvidos um intenso, mas prazeroso trabalho. Dos contatos com os mais diversos grupos, foi possível extrair um conhecimento profundo e valioso a respeito da postura e do modo de ser, de pensar e de viver de cada candidato e de cada colaborador. Digo isso porque não deixa de ser um desafio tentar fazer as pessoas, cada vez mais desacreditadas, se conscientizarem da importância do voto criterioso e de que dispõem de um valioso instrumento para a construção de um mundo melhor, principalmente numa eleição que ocorreu em momento pelo qual o país passa por flagrante déficit de ética, de caráter e de zelo pela coisa pública, algo que é amplamente alardeado pela imprensa nacional e de conhecimento de todos nós aqui presentes. A conscientização é um dever árduo, já que muita gente está contaminada pelo pessimismo irresponsável, alardeado especialmente na época das eleições. Tentei transmitir a ideia de que no dia da eleição, cada um dos eleitores de Ibatiba se transformaria em um juiz e um promotor eleitoral. Hoje estamos aqui para diplomar os eleitos, aqueles que receberam da sociedade local legitimidade democrática, a mais ampla possível, para atuar em prol de todos. Nesta data, serão diplomados todos aqueles que a justiça eleitoral, entendida como um composto de instância, pelo menos por hora, considera aptos. Sem dúvida, esta não é somente uma data festiva para os diplomandos, familiares, simpatizantes e militantes políticos de uma maneira geral. A 10ª zona eleitoral se orgulha de ter levado a cabo o processo de uma maneira transparente e, sem qualquer falsa modéstia, eficiente. Tenho que ser justo e dizer que a franqueza com os representantes das agremiações e das ideologias envolvidas contribuiu para que vários incidentes fossem evitados. E aqueles que ocorreram foram rapidamente sanados. Ninguém temeu a Justiça Eleitoral de Ibatiba. Pois bem, aqui, como se disso, serão diplomados membros de 2 poderes, poder executivo e poder legislativo. Senhores diplomandos, especificamente em relação aos integrantes do poder legislativo, quero dizer aos senhores diplomandos que a função que será desempenhada pelos senhores a partir do dia 1º de janeiro de 2017 é de extrema importância para a democracia e para a defesa da população local. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Constituição do Estado do Espírito Santo, a Lei Orgânica do município de Ibatiba, esse conjunto trazem em seus artigos quais são as funções que lhes incumbirão, sendo certo afirmar que, dentre as várias, caberá ao Poder Legislativo Municipal, através de seus vereadores eleitos pelo povo, fiscalizar o Poder Executivo correspectivo. Trata-se do famoso sistema de controle externo. Assim, colocar nome em rua e conceder título de cidadão são funções meramente acessórias, também importante, porém não pode se transformar em função primordial. Exerçam a vereança com responsabilidade. Sejam firmes, façam oposição responsável em favor da sociedade e fiscalizem o administrador público e todos aqueles que desempenharão algum cargo público. Aqui, eu quero citar um exemplo muito curioso. Em Ibatiba, o maior opositor da administração que se encerra está sendo diplomado hoje como chefe do Poder Executivo. Portanto,
não deixem que a administração pública coopte a mais importante função de cada um dos senhores vereadores, ou seja, a função de fiscalizar. Fui testemunha do que falo. Foram várias as vezes que eu abri a imprensa local e vi o papel fiscalizador responsável exercido pelo então vereador, senhor Luciano Miranda Salgado, como minoria diante do administrador público. Façam o mesmo, senhores vereadores diplomandos. Em relação aos diplomandos do Poder Executivo, me refiro ao senhor Luciano Miranda Salgado e respectivo vice, senhor Lyndon Johnson Arruda Pereira, lhes caberão a difícil tarefa de administrar em um momento delicado pelo qual o Brasil, os estados e os municípios se encontram. A crise financeira. Administrar por si só já é uma tarefa complexa e de extrema sutileza, quiçá em período de escassez de recursos e de abrupta queda da receita corrente líquida. Terão que fazer mais com menos, para que possam garantir o mínimo existencial aos cidadãos de Ibatiba, e foram legitimamente eleitos para isso. Diplomandos do Poder Executivo, o momento exige um choque de gestão, contenção de despesas, rigor fiscal, austeridade, respeito e probidade administrativa. Contar com recursos oriundos dos demais entes federativos, por exemplo, estados e União, sem tomar medida local, talvez possa servir como um abraço dos afogados, sendo que o diferenciador em momento de dificuldade financeira consiste na realização de cortes. Basta olharmos para o cenário nacional e compararmos as situações dos estados. Em locais de abundâncias, a crise é intensa. Em locais onde se prezou por política de austeridade, ainda que com a adoção de medidas impopulares pelo gestor público, o cenário é de garantia dos serviços essenciais: saúde, educação e segurança, e pagamento dos salários dos servidores em dia. Não posso deixar de dizer que a administração pública, nas 3 esferas do poder, deve zelar por princípios, dentre os quais eu destaco os da publicidade, impessoalidade, eficiência e probidade. Escolha uma equipe técnica que esteja comprometida com esses valores, legitimando sua administração, fazendo jus aos 6.828 votos que lhe foram conferidos, e também a todos os cidadãos, pois a partir de agora administrará para todos. Agora, para todos nós aqui presentes, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Civil, Polícia Militar e sociedade, vamos nos conscientizar que a corrupção é uma assassina em série, que mata silenciosamente milhares de pessoas em estradas esburacadas, hospitais sem remédios e ruas sem segurança. É preciso que haja uma mudança de paradigma. Corruptos e corruptores não podem ser tratados como ídolos ou como pessoas do bem. A sociedade precisa compreender que a corrupção mata e destrói famílias. E me refiro aqui à corrupção como desde o mais imoral jeitinho brasileiro até o mais grave dos desvios de recursos públicos. Por fim, senhoras e senhores diplomandos dos poderes legislativo e executivo, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é clara em seu artigo 1º, parágrafo único, e artigo 2º, dizendo que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente nos termos da Constituição, e que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O primeiro traz o conceito e a ideia de democracia, que é o governo do povo, para o povo e com o povo. O segundo, por sua vez, traz a ideia de separação dos poderes, em famoso sistema de freios e contrapesos. Os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Estamos encerrando. Quero dizer com isso que um magistrado não está proibido de interagir com a política. É mais do que salutar que o juiz, desde que sempre atento à integridade da sua imparcialidade, esteja em contato com os demais chefes dos poderes locais. Não raramente a efetivação de políticas públicas depende de uma convergência de forças que muitas vezes não acontece por conta de entendimentos equivocados, de guerras de vaidades ou de pura ignorância sobre a necessidade da atuação conjunta. Respeitadas as independência funcional, institucional e a separação dos poderes, é evidente que a harmonia entre eles, que a boa convivência, não só com as autoridades, mas com todas as alas, é imprescindível para que ideias sejam colocadas em práticas. A política tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Bem ou mal, continuará a reger as nossas vidas. E ainda que alguém se declare indiferente ao assunto, terá, no mínimo, de tratá-lo com o respeito que merece. Afinal, milhares de pessoas de bem hoje ocupam cargos nos poderes executivo e legislativo e tantas outras almejam integrá-los única e exclusivamente com o objetivo de dedicarem as suas experiências e os seus conhecimentos à causa pública. É preciso separar o joio do trigo quando se fala dos políticos. É por isso que asseguro aos presentes, eleitos ou não, que jamais sonegaremos informações ou orientações que puderem ser fornecidas e que não deixaremos de compartilhar ideias diante dos benefícios de interação. Isso porque o nosso povo já enfrenta inúmeros problemas que somente se agravam quando os detentores do poder não dialogam e não se respeitam, o que infelizmente tem acontecido com certa frequência no Brasil afora. Já seguindo para a conclusão, em rápidas palavras, eu não posso deixar de agradecer, ainda que corra o risco de omitir nomes, pessoas e instituições que foram fundamentais para a normalidade do pleito. A maioria das pessoas aqui presentes não tem sequer noção do quanto trabalharam e se dedicaram diuturnamente a senhora Andréia Garcia de Souza Nassif, que é analista judiciária e chefe do cartório da 10ª Zona Eleitoral. O senhor Jader Fonseca Figueiredo, que é técnico judiciário junto ao cartório da 10ª Zona Eleitoral. As senhoras Lenice Dias de Oliveira e Jaqueline Pimentel Oliveira Moraes, servidoras municipais em exercício no cartório eleitoral da 10ª Zona Eleitoral. Exilane Dias Ribeiro, prestadora de serviço com atuação junto à 10ª Zona Eleitoral. E os técnicos de urnas, Érica Cristina dos Santos Silveira, Chaiane Silveira Barbosa, Daniel Macedo de Carvalho e Carlos Henrique da Silva da Vole. Fui testemunha do empenho deles e também dos colaboradores, os quais, bem-humorados e ao mesmo tempo imbuídos de extrema responsabilidade, foram irretocáveis na preparação das eleições. Para que o cartório tivesse funcionado em regime de plantão durante vários finais de semana, contamos com a paciência e o serviço de tais servidores. Sem eles, eu sou categórico em afirmar, não teríamos sequer eleição. Também sou grato aos servidores do Fórum de Ibatiba, que foram imprescindíveis para o bom desempenho das funções eleitorais, uma vez que a jurisdição comum não se interrompe no período eleitoral. E exercer as duas jurisdições, a comum e a eleitoral, ao mesmo tempo, com eficiência, só foi possível em razão do apoio de todos eles. Agradeço à digníssima promotora de justiça e promotora de justiça eleitoral com atribuições junto à 10ª Zona Eleitoral, que, além de competente e séria, possui bom senso no cargo que ocupa
e fez com zelo e respeito à Constituição e às leis o mister de promover justiça. Uma atuação sensata, discreta e, ao mesmo tempo, integralmente voltado ao cumprimento das funções institucionais do Ministério Público e à defesa do interesse público. E, especialmente no dia de hoje, eu quero parabenizá-la por seu Dia Nacional do Ministério Público, uma instituição que merece o respeito de todos e que muito faz em prol da sociedade. Dezenas de mesários, secretários, administradores de prédio público e motoristas, além dos servidores do fórum, acataram o nosso chamado e compuseram o grande exército da democracia. Não seria possível nominá-los, mas eu gostaria que todos eles se sentissem cumprimentados. Quero aqui destacar a atuação dos professores de Batibas, que mesmo diante de um possível corte em seus salários, em caso de eventual uso da folga por força do trabalho no dia das eleições, não se furtaram do compromisso no dia das eleições. Quero aqui ressaltar, como já mencionei antes, a admiração e o orgulho que tenho em trabalhar com a Polícia Militar de Ibatiba, composta de pessoas sérias e competentes. O 14º Batalhão de Polícia Militar de Ibatiba se uniu ao Poder Judiciário e ao Ministério Público em prol da sociedade local. Eu saúdo, assim, a Polícia Militar, toda ela, em nome de Suas Excelências, o Tenente-Coronel Danilo Barcelos do Rosário Júnior, comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar, o Capitão Guilherme de Paula Moratti Dalmonec, que é o comandante da 1ª Companhia do 14º Batalhão, e o Capitão Weden Carlos Ramos, que é o chefe da Agência de Inteligência do 14º Batalhão de Polícia Militar. Da mesma forma, eu agradeço à Polícia Civil de Ibatiba, na pessoa de Sua Excelência o Dr. José Militão Guedes Júnior, que mesmo diante de todas as dificuldades, desempenhou com rigor e seriedade a função de polícia judiciária no dia das eleições. Ao fim, não posso deixar de parabenizar a população do município de Ibatiba, que pela forma ordeira com que se comportaram e com respeito à justiça eleitoral, gradativamente está se conscientizando sobre a impertinência e a ilegalidade de ações voltadas à captação ilícita de votos e ao confronto entre concorrentes. A Justiça Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, por intermédio deste juiz e dos servidores Andréia Garcia de Souza Nassif, Jader Fonseca Figueiredo, Lenice Dias de Oliveira, Jaqueline Pimentel Oliveira Moraes, Exilane Dias Ribeiro, Érica Cristina dos Santos Silveira, Chayane Silveira Barbosa, Daniel Macedo de Carvalho e Carlos Henrique da Silva da Vole, agradece e se sente honrada com a presença de todos, de forma que, agora sim, daremos início à diplomação dos candidatos eleitos. Desta forma, agradeço aos senhores aqui presentes, diplomandos, autoridades, pela paciência. Foi um discurso um pouco longo, mas acho que pertinente e necessário nesse momento que o Brasil atravessa uma grave crise. Eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço a todos de coração pela forma como me receberam e me recebem aqui nessa cidade, e eu vou devolver a palavra ao chefe de cerimônia para que possamos então dar início à diplomação dos legítimos candidatos eleitos pelo povo. Muito obrigado a todos.